Boa noite! Hoje foi tenso esse comunicado. Vocês leram o comunicado? Por essa eu não esperava. Copom manteve a Selic estável em 13,75. Mas o que a gente queria ver nesse comunicado não era o que o Copom ia fazer, porque todo mundo já sabia o que o Copom ia fazer. Pois é, gente, tô procurando o Pitu, mas ele tá escondido. Chega na hora da live, eu começo a falar um pouco alto, ele fica um pouco com medo. Vou ver se eu acho ele daqui a pouco, tá bom? Por que a gente queria tanto saber o que ele tava falando no comunicado? Porque recentemente as projeções de inflação do relatório Focus subiram. E subiram pra caramba, meu povo. Entra aí no seu computador e digita no Google relatório Focus. Olha as expectativas de inflação do IPCA para 2023. Há 4 semanas atrás, o mercado esperava que o IPCA de 2023 ia ficar em 5,23. Há uma semana mudou para 5,39 e mais uma semana 5,48. Percebe que está subindo? Gente, a meta é 3. Inflação de 2024, projeção do Focus, tá? Há 4 semanas era 3,60, há uma semana 3,70, hoje 3,84, meta 3. Percebe? Está se distanciando da meta. É isso, vamos dobrar a meta, né? Quando a gente bater na meta, a gente dobra a meta, então eles vão chegar no 6 daqui a pouco. Mas o que acontece? O Banco Central não pode fazer um ciclo de queda quando a gente tem uma desancoragem das expectativas de inflação em relação à meta. Porque as expectativas de inflação contaminam a inflação. Porque é através das expectativas que as empresas fazem reajustes, que as empresas tomam decisão econômica. Então, as expectativas de inflação influenciam a inflação, tá? Então, isso é um ponto importante. E eu estava super ansiosa para saber o que o nosso querido e amado Banco Central iria falar a respeito desse aumento de expectativa de inflação, né? Será que ele ia fingir que não era com ele? Ou será que ele ia, né, colocar na mesa e falar, não, vou fazer uma coisa a respeito disso? Essa era a minha dúvida. E aí ele foi lá e bateu na mesa forte, assim, cuspiu, e eu vou contar para vocês o que aconteceu. Então ele começa o comunicado falando do ambiente externo. No ambiente externo, perspectiva de crescimento abaixo do potencial, blá blá blá, não vou perder muito tempo nisso porque ele não mudou muita coisa. Agora, começa a esquentar. Não obstante algum arrefecimento, tanto a inflação ao consumidor quanto as medidas de inflação subjacentes, ou seja, o núcleo, né, seguem acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta. Então, a inflação está incompatível, tá bom, meu povo? Né? Começa a dar aquele cheiro, aquela introdução, sabe a introdução? Aí vem, presta atenção. As expectativas de inflação para 2023 e 2024, apuradas pela pesquisa Focus, que é o que eu acabei de falar para vocês, encontram-se em torno de 5,7 e 3,9, respectivamente. As projeções de inflação do Copom em seu relatório de referência situam-se em 5,6 para 2023. Detalhe, no Copom passado era 5, então subiu de 5 para 5,6. E para 2024 é 3,4. Lembrando que a meta é 3 e que a expectativa do mercado é 3,84. E no Copom anterior era 3. Era na meta. Pegaram essa? Pegaram esse pulo do gato, gente? Vou repetir. Nas projeções dele, Banco Central, que leva em consideração a Selic do Focus, né? O cenário de referência é Selic do Focus. Selic do Focus é o quê? É Selic terminando 2023 a 12,5%. Presta atenção nessa informação que eu tô te dando. Selic terminando, caindo de 3,75 para 12, a inflação para 2024, que é o horizonte relevante, que é o que ele está preocupado,
subiu nas projeções dele de 3, que era a meta, para 3,4. Perceberam, meu povo, que ele tá falando para vocês aqui? Não tá convergindo para a meta se a Selic cair. E agora vem o pulo do gato. Ele antigamente, nos relatórios anteriores, só colocava o cenário de referência. Só colocava isso, porque para ele era o que importava. Mas agora ele introduziu um novo item com um cenário alternativo que ele não fazia séculos. Ele não fazia isso. Ele falou assim, em cenário alternativo, no qual a taxa Selic é mantida constante em 13,75, perceberam o pulo do gato? Ao longo de todo o horizonte relevante 2024. As projeções de inflação situam-se em 5,5% para esse ano, 3,1% para o terceiro trimestre de 2024 e 2,8% para 2024. O que ele te falou aqui? Que se a Selic se mantiver estável em 13,75 até 2024, na projeção dele só há convergência de inflação do terceiro trimestre para o quarto trimestre. Perceberam o pulo do gato? Ele tá falando assim, meu povo, se a Selic cai este ano de 13,75 para 12,5, eu não convirjo a inflação para a meta. A minha projeção, meu modelo, dá que a inflação de 2024 é 3,4 e a meta é 3. E se ele mantém a Selic estável, ele só converge a inflação no final do ano que vem. Ou seja, não dá para cair Selic. Não dá pra cair Selic esse ano. Perceberam? Perceberam isso, gente? E detalhe, o mercado espera ciclo de queda da Selic pro ano que vem, para esse ano. O mercado espera que a Selic caia para 12,75 no final desse ano. Ele tá falando que nos modelos dele não cabe. Aí vamos continuar que ainda vai ter coisa aí. Aí ele coloca assim, a conjuntura, particularmente a incerteza no âmbito fiscal e com expectativas de inflação se distanciando da meta no horizonte mais longo, demanda maior atenção na condução da política monetária. Olha só, ele tá deixando textual a preocupação que ele tá tendo com a divergência das expectativas de inflação no longo prazo. As expectativas de inflação estão sendo desancoradas, e isso junto com uma incerteza no âmbito fiscal, tá? O comitê avalia que tal conjuntura eleva o custo da desinflação necessária para atingir as metas. E nesse cenário, o Copom reafirma que conduzirá a política monetária necessária. O que ele está falando aqui, gente? Quando você tem uma inflação na meta, você fala que vai subir a Selic, o pessoal, né? A inflação ancorada. Você nem precisa subir tanto a Selic, você sobe um pouquinho, a inflação já vai para a meta, tá? Porque tá tudo ancorado, o mercado acredita em você. Mas do jeito que tá, a inflação tá desancorada. Então você tem que subir mais para que ela tenha o mesmo efeito. Percebe? Porque o mercado desancorou as expectativas de inflação. Aí ele fala assim: o comitê segue vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juro por período mais prolongado. Detalhe, no comunicado anterior ele tinha usado suficientemente prolongado. Agora ele está usando mais prolongado. Teve uma mudança de linguagem aí. O que ele está querendo dizer? Manter a Selic estável por muito mais tempo. Então o comitê segue vigilante, avaliando se manter a Selic estável por um período mais prolongado do que o cenário de referência será capaz
capaz de assegurar a convergência da inflação. Ele está em dúvida, gente. Ele está em dúvida se isso vai ser capaz de assegurar a convergência da inflação. O comitê reforça que irá perseverar até que se consolide não apenas a desinflação, como a ancoragem das expectativas em torno das metas, que tem mostrado deterioração em prazos mais longos. O comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ciclo, caso julgue necessário. Perceberam? Perceberam, gente, o que ele tá falando aqui? Ele tá te falando o seguinte: queda na taxa Selic tá fora do radar. Tá fora. Desancoragem das expectativas, o meu modelo não tá convergindo, o modelo de vocês não tá convergindo, nenhum modelo tá convergindo, então queda não vai rolar. Já tá avisando o mercado que essa queda que eles estão precificando para esse ano não vai rolar, ou seja, teremos aumento de juro curto amanhã na curva de juros, tá? Teremos. Além disso, ele tá se perguntando se manter a Selic estável por mais tempo vai ser capaz de fazer o trabalho que tem que ser feito num cenário que você tem desancoragem das expectativas e incerteza fiscal. Ele tá querendo te falar o seguinte: o risco, meu povo, de Selic esse ano é para cima, não para baixo. Se eu for fazer algum movimento, é para cima. Porque eu tenho expectativas desancorando e risco fiscal. E isso está aumentando o custo de controle da inflação. E eu estou preocupado com isso. E eu não sei se manter a Selic estável vai ser capaz de levar a inflação para a meta no horizonte relevante, que é 2024. Ele está falando que ele vai subir Selic? Não. Ele está falando que ou ele vai manter ela estável por mais tempo, ou ele vai ter que fazer mais um ajuste de alta, tá? É isso que ele tá falando. E eu achei que ele bateu na mesa e falou grosso. O que vocês acharam? Por que isso é importante? Porque o mercado precifica queda. Então, teremos possivelmente um ajuste no juro curto, tá? Com talvez flattening da curva, né? Então, o juro curto sobe um pouquitico e o juro longo cai um pouquitico. E é muito importante isso porque eu tava muito ansiosa para ver como ele ia reagir. Ele poderia ter dado um downplay. Ele poderia ter falado assim: expectativa tá considerando outra coisa, expectativa tá muito louca, vocês estão viajando, né? Como o Tombini fazia antes. Mas não, ele falou: tá desancorando, o meu custo aumenta, tô super preocupado e não tenho certeza que não vai ser necessário eu agir. Não tenho certeza. Então, vocês se cuidem, porque se não se cuidarem, vai ter aumento de taxa de juros, tá? Então, eu achei super bom esse recado que ele deu. Achei super prudente. Já tinha que ter dado antes, talvez, mas agora que a gente começou a ver uma desancoragem mais forte das expectativas, né? Então, realmente, achei top. Pessoal, é isso. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês e até o próximo cupom.